Bom dia, terceiro ano. Vamos para a nossa sétima aula, disciplina de ciências, assunto solo e os seres vivos. Né? Nessa aula vamos estar revisando o conteúdo que nós demos na última aula de ciências em sala de aula e para dar continuidade aos próximos assuntos. O que é o solo, gente? A importância dos solos para os seres vivos. O solo também é chamado de terra, tem grande importância na vida de todos os seres vivos do nosso planeta, assim como o ar, a água, o fogo e o vento. É do solo que retiramos parte dos nossos alimentos e que sobre ele, na maioria das vezes, construímos as nossas casas, tá? Ele é um elemento natural importante para várias espécies do nosso planeta. Também serve de fonte de nutrientes para vários tipos de animais, tá? Ele é formado a partir da rocha, né, que é um material duro que também conhecemos como pedra, né, através da participação dos elementos do clima, como chuva, gelo, vento e temperatura, e com o tempo a ajuda dos organismos vivos, como os fungos, os líquens e outros, tá, que vão transformando as rochas, diminuindo seu tamanho até transformá-la em um material mais ou menos solto e macio, que aí nós chamamos de parte mineral, tá? E existem vários tipos de solos, tá? Os diferentes tipos de solos e cada um possui a sua característica, tem as suas características próprias, tá? Primeiro nós temos solo humoso ou umífero, que é um solo fofo, úmido, possui coloração escura, apresenta grande concentração de material orgânico em decomposição, ele é muito rico em sais minerais e, portanto, é muito adequado para as atividades agrícolas, né? E temos o arenoso, que é um solo formado por parte de areia e sua menor quantidade é de argila, por isso é que é chamado arenoso, tá? Esse tipo de solo é pobre em nutrientes, tá? E ele é muito suscetível à erosão, tá? Temos o solo argiloso, que é pouco permeável à água em poça, por isso ele é recomendado para a agricultura. Ele apresenta grande quantidade de argila, que é conhecida como barro, e ele serve também para modelar os objetos. Por último, nós temos o solo calcário, que ele é um tipo de solo formado por partículas rochosas e ele é muito pobre em matéria orgânica. Esse tipo de solo, ele é formado por partículas de rochas, não é isso? É um solo seco, ele esquenta muito ao receber os raios solares, por isso que ele é inadequado para a agricultura. Nós temos aí a formação do solo, ou seja, o perfil do solo. Primeiro, começando lá por debaixo, vem a chamada rocha-mãe, né? Depois vem os materiais provenientes da rocha-mãe, que é o horizonte C, que chamamos. Vem a zona de acumulação, depois vem a outra parte que é matéria orgânica e inorgânica, e aí para vir a matéria orgânica, ou seja, ele é formado o solo por pedaços de rochas que se quebraram no decorrer do tempo, além de restos de animais e plantas em estado de decomposição. O solo ele contém várias camadas, como dá para observar aí na imagem, até chegar ao núcleo da terra. Perceba que a raiz aqui da árvore, ela não está próxima da matéria orgânica, né? Elas estão bem no fundo, já passando já para a terceira camada. O solo e subsolo, né? As rochas da crosta terrestre geralmente não estão expostas, elas se apresentam cobertas por duas camadas que chamamos de solo, né? Subsolo, e lá embaixo fica a rocha inteira,
tá? E aí, vários objetos você percebe como objetos de nossas casas, podemos identificar que eles são feitos de minérios, como o alumínio, o ferro, né? Entre outros, tá? E a poluição do solo? Poluição do solo, ela ocorre por diversos motivos, né? Ela ocorre pela desordenada exploração e ocupação do meio ambiente, ocorre pela disposição inadequada de resíduos sólidos, resíduos líquidos sanitários e industriais, a urbanização e ocupação do solo, atividades agropastoris, atividades extrativas, acidentes no transporte de cargas, ou seja, a poluição do solo não acontece só por um tipo de fonte, mas por vários tipos de fontes que vai ocorrendo a poluição, né? E o principal mesmo os resíduos sólidos, que são os lixos, né, que são descartados em locais inadequados. Agora, depois de revisado todo esse conteúdo, você pode ir lá no livro 1 de Ciências, que fica na página 322, e realizar a experiência citada lá no livro, tá? Esse conteúdo desta aula está nas páginas 318 a 325, tá? Bons estudos e boa aula!